Marília, você... Olá, bem-vindo ao canal Que Rola na Geronto, sempre com você, tratando, discutindo, refletindo assuntos importantes da gerontologia, do envelhecimento, da longevidade, enfim, falando sobre velhices. E hoje o canal, eu e o Sérgio, estamos aqui com uma pessoa muito especial, é a nossa querida Marguerita Mizan. Marguerita é uma pessoa que trabalha com envelhecimento há muitos anos. Marguerita é uma pessoa que tem um compromisso com o envelhecimento saudável, ativo, para lembrar aqueles que conhecem ou aqueles que ainda não ouviram falar de Marguerita e que um dia poderão precisar dela, fiquem atentos, mas ela é psicóloga. Ela é mestre e especialista em gerontologia, fez gerontologia social na PUC de São Paulo. Ela fez um curso super interessante chamado, aliás, ela é terapeuta sistêmica de casal e família, para conhecer muito mais sobre as relações de trabalho com as quais ela se relaciona, fez psicogerontologia também, lembramos aqui da professora Délia Goldfarb, um beijo, Délia, e ela é idealizadora e gestora de uma empresa que se chama Senior Service, uma empresa que está entrando no seu 11º ano de vida, e esta empresa presta serviço para famílias na oferta e na gestão de cuidadores de pessoas idosas, ou cuidadores de idosos. Então, nós vamos falar sobre cuidadores de idosos. O que envolve esta profissão quando a gente discute as relações étnico-raciais, preconceitos, e ela vai trazer, com base na sua experiência, o que ela percebe na gestão de uma empresa que ela dirige. Bom, olá, Marguerita, seja bem-vinda conosco. Muito bom ter você aqui, sempre presente. Eu sei que ela nos acompanha na última live que nós fizemos, ela esteve super ativa. Enfim, muito bom. Aí eu queria muito que você começasse dizendo para quem nos ouve, para quem nos escuta, para quem nos vê, para você falar um pouquinho desse caminho que você tem percorrido dentro da gerontologia, como que é a sua atuação profissional e que isso tem a ver, né, com cuidadores de idosos, uma vez que você faz formação e inclusão desses profissionais no mercado de trabalho. Enfim, para quem você presta serviço, olha quanta coisa eu já trouxe para você. Seja bem-vinda, Marguerita. Bom, boa noite a todos. Eu que gostaria de agradecer pela essa oportunidade de estar falando nesse canal que é tão legal, que traz assuntos tão pertinentes para o envelhecimento, que tem contribuído, né, para a formação, para trazer informação para a família, para os profissionais, para os cuidadores, para todo mundo, que estamos todos envelhecendo, né? Então, eu queria agradecer muito para a Marília, para o Sérgio, que é uma honra eu estar aqui. Bom, a Marília perguntou da minha trajetória, como que eu estou envolvida com os cuidadores. Bom, lá em 1998, eu comecei a trabalhar com idosos, numa instituição de longa permanência de referência na cidade de São Paulo, e durante 14 anos eu fiquei nessa instituição, né, onde, quando eu cheguei lá, tinham 255, 56 idosos, ou seja, tinha uma gama muito grande de pessoas velhas nos diferentes graus de dependência, né? Eu fiquei 14 anos nessa instituição e quando eu fiz 50 anos eu falei, bom, agora chegou a hora de eu criar o meu caminho, né, de maior independência, porque a velhice tem isso também, é legal, né? Quando a gente envelhece, é essa potência que é a independência, você procurar caminhos mais livres para você. E aí eu fiz durante 5 anos eu fiquei observando o meu trabalho na instituição de longa permanência, eu falei, mas o que eu posso fazer dentro da gerontologia que eu possa auxiliar a família e os idosos? Como eu atendia famílias que chegavam na instituição, eu fui percebendo que muitas famílias elas ficavam muito perdidas quando o idoso ele tinha um primeiro momento onde ele começava a apresentar alguma fragilidade. E aí eu percebia que essas famílias, imediatamente, elas já pensavam na institucionalização, elas ficavam muito perdidas, não sabiam para que caminho elas tomavam.
E aí eu comecei a pensar na minha empresa, numa empresa de gestão de cuidados para idosos, onde eu pudesse auxiliar a família, fazer um gerenciamento desse cuidado na casa desse idoso, sem a necessidade, porque muitas vezes esses idosos não tinham ainda nenhuma necessidade de irem para a instituição, eles poderiam se manter nas suas casas, né, de forma confortável. E aí, vamos dizer, o elemento principal que eu identificava dentro dessa rede de cuidados, né, era o cuidador. E eu sentia que existia um gap aí no mercado, que era assim, de formação, uma boa formação, porque escolas de formação a gente tem um monte de cuidadores, mas uma boa escola de formação, e colocar esses indivíduos nos locais de trabalho, e onde eles tivessem um monitoramento e uma gestão desse trabalho, né? Junto com a família, todo mundo junto. E aí eu montei a Senior Services, que é a minha empresa, uma empresa de gestão de cuidados, e onde um dos dispositivos de cuidado que eu utilizo são os cuidadores, né? Que para mim é a base do cuidado. Por exemplo, numa instituição de longa permanência, se não tem cuidador, se o cuidador falta, é um caos. Na casa, quando pode ter um médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, não teve o cuidador, vira um caos. Então, eu falei, bom, eu vou focar nesse profissional. E aí, essa é a minha trajetória, né? Minha empresa já está no 11º ano, eu estou aí, enfrento muitas dificuldades no mercado, porque a profissão não é regulamentada, isso é terrível, né? Eu acho que tem uma urgência na regulamentação dessa profissão, e outros aspectos que a gente vai, com a experiência da instituição, são mais de 20 anos de trabalho junto com essa população. Então, aí eu fui vendo onde estão os pontos que a gente pode tentar melhorar, né? Então, é isso. Essa é a minha trajetória aí dentro dos cuidadores. Margarita, em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação de estar aqui conosco para discutir esse tema tão importante, tão necessário nos dias de hoje, ainda mais com o envelhecimento populacional rápido, né? Que nós estamos tendo e que vai precisar de gente, famílias pequenas, nós vamos precisar de pessoas bem formadas, como você falou, né? Você precisa de cuidadores que tenham uma formação adequada para fornecer o cuidado da maior qualidade possível, da melhor qualidade possível. E aí, nessa sua experiência, que já vai só na empresa Senior Service, já tem vai fazer 11 anos, você deve ter, né, nesse gerenciamento que você faz dos cuidadores e da relação com as famílias e como o cuidador se insere dentro da família, porque a gente está colocando alguém dentro de uma casa, né? Existe, que é o nosso tema de hoje, você percebeu que existe um racismo nas relações de trabalho entre a família, o idoso e o cuidador? Como é que se existe, como é que ele se manifesta? Olha, a questão do racismo no Brasil é uma realidade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A gente tem quase que uma herança a gente não, é uma herança quase que maldita da questão da escravidão, né? Onde o indivíduo que vem da cozinha, né, ou se acha que ele vem porque o cuidador não deixa de estar inserido dentro do ambiente doméstico, né? Ele vem, ainda se traz esse ranço, né, da questão do preconceito. Vamos falar do preconceito inicial, né, que o cuidador ele fica naquela posição. Existem famílias onde é muito difícil você manter um diálogo com essa família, tentando mostrar que aquele indivíduo é um sujeito, que ele tem uma família, que ele tem a própria vida, porque muitas vezes essas famílias querem quase que um trabalho escravo desse cuidador, né? Onde esse cuidador tem que ficar horas e horas, ele tem que estar sempre disposto, ele tem sempre que estar bem. Isso é um problema. Aí a gente vai para um outro problema, né? Que é o problema os cuidadores que são negros, que são pardos, morenos. A gente sente que há uma resistência, muitas vezes, dessa família na aceitação do cuidado desses indígenas. Não estou falando que são todas as famílias, tá? Mas na sua grande maioria, e na minha experiência,
muitas vezes eu tenho que proteger muito mais o cuidador ou a cuidadora, né, do que propriamente a família no sentido dessa união entre eles, da manutenção dessa relação. Eu tenho que monitorar, muitas vezes, essa relação, no sentido de não deixar que os cuidadores passem por situações constrangedoras. Porque eu já tive situações na minha empresa, e aqui eu posso trazer, onde eu me recusei a fazer o atendimento de cliente, que quando eu mandei os cuidadores, a resposta que eu tive da cliente foi: você só tem cuidadores negros? E não eram nem todos negros, eram pardas e negras. E aí, cuidadoras, ela falou, eu falei, como? Eu tomei um susto na hora que me falou isso, né? Eu falei, olha, todas têm uma ótima formação, têm currículos excepcionais, e a família me fala da seguinte forma: olha, minha mãe não suporta ser tocado por uma cuidadora negra. Aqui, eu falei, mas todos os seus empregados na sua casa são negros? Ela falou, não, aqui não temos nenhum. Existem agências em São Paulo especialistas só para ter empregados brancos, né? E aí eu falei, olha, então eu não posso te atender, porque a gente vive num país majoritariamente de negros e pardos, né? Como se uma machucar o pé, eu posso te mandar todas loiras e brancas, de olhos azuis, só que se uma quebra o pé, eu não tenho como. Então, assim, é uma coisa, eu falei, olha, eu não posso te atender. Inclusive, eu nem posso falar sobre isso no Brasil, porque falar isso com a família é quase que, né? Você vai falar para a família, olha, você, por favor, se for negro, você não, ou negra, você não trate mal, sabe? Eu já cheguei a falar isso. Você é negra que vai chegar aqui na minha casa? Perguntam isso para mim. Gorda, velha. Então, o preconceito e o racismo, ele se estende... É que nem uma sombra, sabe? Que ninguém quer falar sobre ele, ninguém é racista, mas, no fundo, quando você precisa, né? Por exemplo, para cuidar da sua mãe ou do seu pai, aparece isso muito forte, né? Hoje, inclusive, eu fiz uma entrevista com uma menina negra, que ela chegou, ela estava muito nervosa, muito, né, assim, e ela era assistente social, e ela está procurando porque ela não consegue se colocar como assistente social. Ela falou para mim, eu tenho dificuldade de quando eu chego na casa para ser cuidadora, muitas vezes eu sou confundida com a empregada, no sentido de que aí me colocam para limpar, para passar pano no chão, para fazer outras funções que não são do cuidador, né? Então, a gente assiste, isso eu assisto toda hora na minha empresa. Eu achei uma solução, porque eu conversei com o meu advogado, falei para ele como eu poderia solucionar isso, inclusive para não constranger as meninas, que são a parte mais fraca dessa relação, né? Vamos pensar assim, os cuidadores. Então, ele me falou que a gente não pode fazer nenhum tipo de questionamento para a família, se tem alguma restrição. Então, agora eu tento tirar o máximo de informação dessa família antes que eu possa enviar esse cuidador. Então, assim, é grave isso no Brasil. Se você for ver, a maioria das minhas cuidadoras que estão trabalhando, elas são pardas e brancas, né? As negras têm dificuldade de serem colocadas no mercado. Isso é uma realidade. Tá? Marguerita, você falou uma coisa que é muito importante, que não perpassa apenas o mercado de trabalho de cuidadores de idosos, não. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ainda não conseguiu resolver, né, toda a questão escravocrata que nós, na abolição, entre aspas, fizemos. Isso há 200, quase 150 anos atrás. Então, infelizmente, é algo muito sério que em vários locais da nossa sociedade e que agora nós estamos vendo que vai ser um problema, se não resolvido, agora nessas relações de cuidador com pessoas idosas, porque os idosos não vão ter família para serem cuidados. E a maioria da população brasileira, como você mesma disse, é negra ou parda. Então, eu sou pardo, eu não sou branco. Então, como vai ser? Né? Isso é uma coisa muito importante. Você está levantando um problema
que deve ser solucionado pela sociedade brasileira. Interessante. Mas, Sérgio, eu acho que é uma questão de difícil solução, no sentido de que eu acho que vai levar algumas gerações para a gente poder mudar isso. E isso é uma questão de educação, eu acho que vem da educação, eu não sei, eu vejo isso, porque quem consome o meu produto, que é o cuidado, a ponta que consome é a família branca, classe média alta, eu estou falando da minha empresa, né? Que é quem pode ter acesso. Né? Agora, eu estava até vendo a discussão na última live de vocês, com a Ana Amélia Camarano e a doutora Marisa, que assim, e quem não tem condições de pagar um cuidador? E quem não tem condições? Porque quem tem condições é a família classe média, alta, branca, né? Que é a dominante no sentido do poder do capital. Ô, Marguerita, eu, assim, na verdade, a sua fala anterior, ela vem, para mim, como uma denúncia. E nós não podemos esquecer que racismo é crime, que a gente tem que lutar para isso. Inclusive, trazer a discussão racial na formação das cuidadoras de idosos. Eu acho que isso tem que entrar no currículo, e eu quero lembrar que o OLE, né, o Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, ao qual presido, o Sérgio é o vice-presidente, a gente tem como missão, inclusive, formar cuidadoras de idosos. Né? E a gente procura um currículo super atualizado e discutir isso também com elas. A gente está falando com uma classe de trabalhadoras que a sua maioria faz parte do trabalho doméstico. Não é? E, infelizmente, as relações hoje no Brasil quanto ao trabalho doméstico reproduzem essa relação de poder hierarquicamente muito desigual. Não é? Então, isso nos incomoda, e a gente está pautando isso aqui no canal Que Rola na Geronto, porque nós estamos falando com quem forma cuidadores, com quem contrata cuidadores, e estamos falando com profissionais que trabalham com cuidadoras e com cuidadoras de idosos. Então, eu penso que nós temos que avançar muito nessa discussão, e a gente agradece a sua participação, lembrando, inclusive, né, que as minhas alunas que vêm para o nosso curso, elas falam de como são tratadas de forma diferente, inclusive quem é gorda, a família fala assim, olha, gorda eu não quero porque gorda come muito. Elas me reproduzem isso. Olha o que passa na família, na cabeça da família contratante. Aqui a gente não está generalizando. Você já fez isso e eu quero reiterar. Mas daquelas famílias. Eu não quero uma velha porque ela não tem força para trabalhar. Aí já está no idadismo. Eu não quero uma nova porque ela vai ter caso com meu filho, com quem ela cuida. Eu não quero assim. Que país é este? Na verdade, eu acho que vale essa nossa reflexão aqui, não é? Você já deu um perfil um pouco de quem são as pessoas que você atende, e nós estamos, lembrando, não estamos generalizando, tem famílias super responsáveis na contratação, mas a gente está, assim, trazendo a público que ainda o racismo é uma coisa muito forte, muito presente nesse Brasil, e, sobretudo, quando a gente fala no trabalho doméstico, porque eu queria que você lembrasse, para quem nos escuta, quem são as cuidadoras de idosos. E aí, não é? Hoje, né, pelo menos no OLE, quando a gente forma as pessoas, no OLE, são mulheres, não é? Eu queria ver se está uma divergência isso, com baixa escolaridade, não é? E aí eu queria que você acrescentasse um pouco de quem são, como fica também as relações dessa cuidadora com os empregados que estão na casa já, por exemplo, uma governanta, com uma que é doméstica. Existe também uma disputa de poder nesse sentido? Existe uma reprodução de poder desigual? Comente isso conosco, Marguerita, por favor. Então, o que eu observei ao longo desses quase 11 anos, né? Lá no comecinho da minha empresa, eu percebia que muito o perfil dessas cuidadoras eram geralmente mulheres de meia idade, com baixa escolaridade, que vinham do trabalho doméstico e tentando uma ascensão no mercado de trabalho, né, indo para a área de cuidados. Isso era algo que... O que eu percebi nessa transição, né? Que hoje, talvez depois desse momento da Covid, né, que a gente passou a pandemia, tudo isso, muita gente jovem que está num trabalho transitório, muitas vezes tentando dar um salto para uma outra profissão, fazendo um curso, que nem essa menina hoje que foi lá na minha empresa, ela é assistente social,
com formação extensa. A menina falando corretamente, bem articulada, tudo, e não consegue se colocar no mercado. Então, a gente também tem muitos profissionais que estão aí formados ou que estão tentando, né, no mercado, entrar no mercado na profissão deles e precisam sobreviver. E muitas vezes fazem um curso de cuidador na tentativa disso. Então, eu tenho cuidadores jovens, muita gente migrando também da área da enfermagem, entrando no campo do cuidado, né? Trabalhando como cuidador, porque não consegue se colocar como auxiliar de enfermagem. Isso é um perfil que eu tenho assistido muito, jovens que estão no mercado, que precisam trabalhar e vão para esse campo. A questão que você perguntou a outra, Marília, é sobre... Desculpa, você falou sobre o perfil e... Eu perguntei se há disputa entre os profissionais que trabalham dentro de casa. As relações são iguais, desiguais? Sim, isso aí olha, é o que eu mais assisto, porque eu trabalho em instituições de longa permanência com cuidadores particulares, mas a minha maioria são no domicílio, com os idosos dentro da casa. E, geralmente, essas casas têm empregados, outros empregados. Então, tem a empregada doméstica, muitas vezes, está lá há mais de 20 anos, trabalha com a família há 200 anos. Então, ela reproduz a relação de poder, né? A relação que tem, muitas vezes, essa idosa ou a família em relação aos cuidadores, né? É impressionante, porque são todos profissionais domésticos que estão ali trabalhando, fornecendo o serviço, e aí elas colocam as cuidadoras, é quase que assim, tipo, eu vou reproduzir a mesma coisa que a minha patroa faz com os empregados. E aí, muitas vezes, eu tenho que interferir, você sabe que às vezes eu tenho que ir lá conversar com a empregada. Eu tenho que falar para ela, olha, o que está acontecendo? A cuidadora, ela está no mesmo, vamos dizer assim, não posso dizer que está no mesmo nível, porque senão, né? Mas ela está aqui para cuidar também, assim como você está para cuidar das coisas da casa, do ambiente doméstico, tudo isso. Mas é incrível como eles reproduzem essa relação de poder, né? Que eles são submetidos e que eles submetem os cuidadores. E a gente, às vezes, fica até assim, fala, mas como isso pode acontecer, né? Eu estou agora com uma cliente que a própria, que nem eu falei, que a empregada da casa, que já está lá há alguns anos, ela não deixa a cuidadora acompanhar o banho da idosa. É ela que dá o banho. E ela submete as cuidadoras a ficarem numa cadeirinha sentada na cozinha, e só quando ela permite que entre na casa para atender a idosa, elas podem ir. No período da noite, não, porque ela não está lá. Então, só no período da manhã. Então, é incrível. O motorista, todos os empregados, é incrível como eles tratam os cuidadores. Marguerita, isto você está colocando para muita gente coisas que pessoas não imaginam que aconteçam. Então, é muito importante a sua fala, porque ela clareia um pouco como é o real mercado de trabalho dos cuidadores de idosos. E aí eu queria te fazer uma pergunta que vem um pouco da minha experiência como médico geriatra, ao acompanhar também pessoas que estavam sendo cuidadas e vinham nas consultas os cuidadores junto, muitas vezes. E eu tinha uma percepção que eu não sei se é verdadeira, ou se era uma amostra pequena, né? Então não posso generalizar, mas a percepção que as mulheres cuidadoras negras elas sofriam um nível de preconceito racial aparentemente maior que os cuidadores homens negros. Isso é verdade? Quer dizer, existe uma diferença que as famílias colocam em cima das mulheres negras cuidadoras, em detrimento, quer dizer, em detrimento delas, né, dessas mulheres, e muito menos em homens negros também cuidadores, né? Existe isso? Uma diferença de gênero? Eu não quero generalizar, porque fica parecendo que eu estou aqui fazendo uma... Eu não estou aqui denunciando, eu só estou apontando a realidade e
padrões e funcionamentos nas relações que todo mundo sabe, né? Assim, quando a gente trabalha diretamente com isso, isso fica muito claro para a gente, né? Então, sim, existe sim. É lógico, não são todas as famílias, não são todos os idosos, volto a dizer aqui, mas vamos dizer que uma parcela significativa das famílias e dos idosos que necessitam de cuidadores, quando a cuidadora é negra ou o cuidador é negro, ele precisa... Olha, esse cuidador, quando ele é negro, essa cuidadora, eles precisam ter muita autoestima para poder superar esse lugar que eles são colocados. O que eu faço, falo para muitos cuidadores, né? Porque não é no conflito que a gente vai responder, né? Não é essa nosso aqui, não é o meu papel, não é criar nenhum tipo de conflito com o cuidador e a família, mas sim facilitar esse diálogo e facilitar que esse cuidado seja realizado da melhor forma possível. Então, eu tento primeiro conversar com a família, se teria algum problema o fato da pessoa ser negra, eu falo diretamente, porque eu acho que a gente tem que ser claro na nossa fala, não adianta ficar... Quando eu percebo, eu falo, está acontecendo alguma coisa pelo fato... Tem alguma coisa relacionada à questão do cuidado? Tecnicamente, não, é ótimo. A questão da pessoa ser negra, num primeiro momento, como eu sou psicóloga, eu sinto que a família, quando se fala, porque é negro, a pessoa... Aí eu tento abrir um canal para falar, porque realmente é muito difícil você assistir isso, né? Eu tive um paciente que eram todos brancos os cuidadores. Quando eu mandei um cuidador negro para atendê-lo, a esposa me ligou e começou a falar, mas ele não sabe fazer nada, ele não sei o quê, ele é isso, ele é aquilo. Falei, calma, calma, ele tecnicamente, ele já atendeu outros clientes meus, ele é bom tecnicamente. E eu não estava entendendo o que ela estava falando. Depois eu entendi, né, o que ela estava tentando me dizer. Ela diminuiu ele em relação aos outros cuidadores, olha só, em relação aos outros cuidadores da equipe. Então, isso a gente assiste muito. Infelizmente, eu tenho é o que a Marília falou, eu tenho um compromisso ético com o meu trabalho, com os idosos que eu atendo, com as famílias e com os cuidadores, mas eu não posso fechar os meus olhos para isso. Eu acho que a gente tem que mudar essas relações sociais, as pessoas têm que ouvir isso. Tem que ouvir, porque tem gente que fala, eu não sou racista, eu não ligo se o cuidador é negro, mas quando você manda, uma coisa é eu falar, outra coisa é quando eu estou na relação com o outro, né? Então, sim, Sérgio, existe sim essa coisa de ser cuidador, negro, e muitas famílias têm, sim, essa... É quase inconsciente, tá? Porque eu sou psicóloga, então eu trabalho... Né? É quase que a gente estivesse sendo atravessado por conteúdos que você nem sabe por quê, mas que na hora você reage a eles. Então, só para ficar claro para mim, Margarita, então, existe sim uma pior, né, um maior racismo quando é mulher cuidadora negra, em relação ao homem cuidador negro. Quando os dois têm, depende da autoestima de cada um, é que nem eu te falei, inclusive, depende de como esse cuidador ele se coloca diante do cliente dele. Inclusive, isso é uma aula que eu dou para eles, ou quando eu vejo que eles não tiveram uma formação comigo, como eles têm que se posicionar diante, seja branco, seja negro, né? Mas sim, as mulheres negras, elas têm até mais dificuldade de serem absorvidas pelo mercado do que os cuidadores negros, homens. Vamos pensar assim, né? Como se as mulheres estivessem em desvantagem. Eu acho que até é uma questão mesmo da sociedade, não só com relação às mulheres negras, as mulheres em geral, né? Mulher e homem, o homem tem uma primazia sempre maior na nossa sociedade, né? Ganha mais, tem mais chance no trabalho, etc. Né? Eu acho você que sabe aí, que tem idoso... Aí entra. Tem idoso, Sérgio, homem, que ele prefere ser atendido por mulheres porque ele tem a fantasia, o idoso está lá numa condição independente, mas ele tem a fantasia de que ele, sendo mulher, ele consegue, ele é tão territorialista, tão machista, que ele acha que ele está precisando de cuidados, mas ele prefere mulher porque é mais fácil dele, vamos dizer, dominar. Há uma fantasia de dominação em relação às mulheres.
Então, Pois é, mas às aí vezes... entra todo o preconceito, que é mais fácil dominar a mulher, né? Então, mas Exatamente. Bom, mas de Sérgio, qualquer... Sérgio e Não, só, Marguerita, sim. Marília, deixa eu só completar uma coisa que é muito importante nessa discussão. Eu acho que nós temos de caminhar isso que eu percebi que você tenta fazer, Marguerita, inclusive na sua formação, o que é mais importante? É a qualidade do cuidado. Sim, Não importa quem esteja cuidando, né? De que exatamente. raça, de que cor, de se é homem, se é mulher. O que importa é se o cuidado que ele fornece, que ele dá à pessoa, é um cuidado de boa ou de ótima qualidade. É Mas as isto que tem que relações de estar na nossa... cuidado, mas, Sérgio, para a gente ter uma entrega do cuidado, é porque eu estudo muito as relações de cuidado. O cuidado ele é uma relação de muita intimidade, né? Então, você imagina que se eu não tiver elementos, né, subjetivos de aceitação, de conforto do outro que está me oferecendo esse cuidado, não adianta que esse cuidado não vai ser bom. Eu posso mandar o melhor cuidador, tecnicamente mais bem preparado, mas se eu tiver alguns pontos, por exemplo, a Marília falou, é gorda. Eu tenho idosa que ela tem verdadeiro pânico de cuidadora gorda. Cuidadora, se ele achar que a cuidadora é feia, eu estou te falando, outro dia eu falei para um cliente, eu falei, a minha empresa não é uma agência de modelos. A minha empresa é uma empresa de cuidados, eu vendo cuidados, mas não quem vai oferecer o cuidado, né? Não precisa ser lindo, maravilhoso, magro, branco, isso que eu tento falar. Tá certo. Marguerita, muito obrigada por enquanto pela sua colaboração e a gente pode concluir, esse assunto me inquieta muito, primeiro porque a gente tem um compromisso da formação de cuidadores de idosos, ele escancara a necessidade que a gente tem de debater, de discutir. Ele nos traz uma reflexão da organização da categoria de cuidadores de idosos, porque trabalham, não tem uma associação efetiva, não tem sindicato, não tem nada, e vale aquela máxima, né, que juntos nós somos mais fortes, que o povo unido jamais será vencido, e é uma carreira que nós temos que perseguir para a construção de uma sociedade mais justa, não é mais igual, e assim, essa intimidade do cuidado, ela também desafia quem precisa contratar ou ser cuidado a romper com racismo, com preconceito, com idadismo, deixar de ser gordofóbicos. A gente nem está trazendo aqui a discussão de homossexualismo ou homossexualidade, nem isso nós trouxemos hoje nessa discussão, porque não aceita. Então, nós vamos parar por aqui, porque certamente a gente volta e a gente espera que esta conversa provoque em você que nos escutou, assim, reflexões sérias. E assim, a gente está falando de gênero também, né? Hoje os homens estão entrando muito quietinho no mercado de trabalho de cuidador de idosos. Então, muita gente diz assim, eu prefiro o homem e a mulher. Não é? Então, nós precisamos discutir o cuidado. E quando a gente trouxe aquela live com a Camarano e a Giacominha, a Carla, a gente falou de uma política nacional de cuidado. E essa política nacional de cuidado precisa discutir este assunto para que a gente possa avançar nessa oferta de cuidados, que é um caminho longo a percorrer dentro da gerontologia. Marguerita, eu dou a palavra para você fazer as suas considerações finais, agradecendo em nome do canal Que Rola na Geronto a sua presença conosco, e certamente nós teremos mais assuntos a tratar sobre cuidador de idosos e outras coisas tantas das quais você trabalha com muita eficiência. Por favor, final seu. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sou um pouco polêmica, porque eu toco em assuntos que às vezes as pessoas não querem ouvir, né? Prefiro não ver e não ouvir. E eu queria dizer que eu estou na cidade de São Paulo, então eu estou falando aqui de uma realidade São Paulo, eu não conheço uma realidade Brasil, né? Eu estou falando daqui do meu entorno, e eu acho que o Sérgio falou uma coisa aqui que é fundamental. Não adianta que a gente não vai escapar, a gente vai precisar de mão de obra para cuidar.
Agora, como isso vai acontecer, a gente precisa de uma política nacional de cuidados, eu sou super favorável, a gente precisa ter, porque essa população precisa ser cuidada, não tem saída, não tem saída, como a gente vai fazer? Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar de um tema tão polêmico, porque é polêmico, e estou à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem, para a gente falar sobre isso, tá bom? Obrigada, Marília, obrigada, Sérgio. Marguerita, um prazer te conhecer. Você me passou muita segurança em como você gerencia essa sua empresa e com o olhar, né, mais humano. Eu gostei muito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Que isso, Sérgio. A gente tem que olhar para as duas pontas, humanizar esse cuidado das duas pontas, tanto o cuidador quanto quem recebe o cuidado. Tá bom? Muito obrigada. E o canal O que Rola na Geronto para por aqui e convida você para as nossas próximas gravações, para os nossos próximos episódios, como você preferir que chame, sempre a gerontologia em destaque. Muito obrigada, até a próxima. Até mais. Acione o sininho. Não esqueça do sininho. Dê um like, acione o sininho.